Muricy Ramalho. Que prazer ouvi-lo, seu Muricy. Aqui é o Tomás Rafael. Boa tarde, Muricy. Obrigado por atender mais uma vez a Transamérica, que agora é TMC, viu, Muricy? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você, Tomás, e a todos os ouvintes aí da rádio. E estamos aqui para a gente falar um pouco de futebol. Antes de falar do São Paulo, a vida está mais tranquilinha agora, Muricy? Não, tá? Ou você sente mais estresse fora de campo, longe dos gramados, nesse trabalho de dia a dia aí no São Paulo Futebol Clube? Não, estava bom, eu estava na Sport TV, na Globo, fiquei 4 anos lá, não perdi nenhum jogo, estava ótimo. Mas aqui não tem jeito, aqui todo dia é uma luta, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então estamos acostumados com isso, mas é muito mais difícil, claro, com certeza. Tem que ser técnico, porque técnico é decidir o que tem que ser feito e tudo, né? Hoje não é bem assim, a gente tem que ter cuidado, tem que ter um limite, tem que ter cintura para estar aqui, mas estou feliz no que estou fazendo, está tudo bem. Beleza, Muricy. Aliás, Maurício Noriega, né, seu ex-colega de Globo Sport TV e nosso colega aqui na Transamérica TMC, ele sempre fala das resenhas com você e, claro, vocês sempre brincavam, né? No ar-condicionado, na cabine, é muito mais fácil, né? Falar que o técnico errou a escalação, que o técnico errou na substituição. Aí é molezinha, né, Muricy? Noriega é meu parceiro, fizemos Copa do Mundo junto, cara, sensacional. Ficamos quase 40 dias na Rússia e foi realmente um prazer trabalhar com ele. O cara, gente boa demais, conhece de futebol. É metido a jogar futebol, né? Ele falou que é artilheiro, tudo, né? O problema do Noriega é a resenha, né? Que ele fez gol em tudo quanto é lugar. Mas é um cara que conhece futebol, é legal conversar com ele. Aprendi muito tempo que nós tivemos juntos. Por falar em alguém que é metido a jogar futebol, do meu lado aqui, Muricy, ele que quase não fez nenhuma pergunta chata pra você em 10 anos cobrindo São Paulo, nosso Ivan Drago. Muricy tá com a gente, Ivanzinho. Tudo bem, Muricy? Boa tarde, prazer em ouvi-lo. Tudo bem. Graças a Deus. Vamos lá. Muricy, você sempre foi um cara muito sincero, né? Quando você assumiu a coordenação do São Paulo, inclusive o Crespo foi, em tese, o seu primeiro treinador, né? O primeiro treinador contratado por vocês. Você falou bastante a respeito da estrutura, entendendo que aquela estrutura permanente no clube que fez com que o São Paulo conquistasse muitas taças, ela ficou atrasada, parou no tempo, né? E hoje a gente vê que o São Paulo tem muitos jogadores no departamento médico, né? Não é a primeira temporada, é um assunto corriqueiro. E o Refis passou por uma reforma, né? Qual é o diagnóstico? Por que tantas lesões? Por que tantos desfalques? É algo relacionado à estrutura ou, de fato, aconteceu um outro problema para que tantos jogadores se machucassem na temporada? Bom, primeiro é um prazer falar com vocês. Como você falou mesmo, a gente quando chegou aqui vai fazer 5 anos, a gente encontrou um CT totalmente ultrapassado, totalmente velho, né? E aí foi se reformando tudo, os campos, os vestiários, os refeitórios, o Refis, que hoje é os aparelhos mais modernos que existe, academia, bom, se reformou tudo. A própria piscina também, aquecida, que hoje se recuperam muito e precisa muito hoje, porque é muitos jogos seguidos, né? Então, em relação à estrutura, está ótima, as pessoas que trabalham também. Acontece que as pessoas exageram um pouco em relação, porque a gente tem que entender que o departamento médico não machuca as pessoas, entendeu? O que machuca as pessoas é muitos jogos, treinos, viagens, desgaste, isso é o que machuca. Agora, o número de contusões que nós temos é muito mais por problemas que não dá como prever, ou seja, nós tivemos um azar de ter 3 número 9 nossos com cruzado, pô. É uma coisa absurda, né? Tivemos agora o Endo também, com a plantar também, que também não dá para... Tem muitas contusões que não dá para prever, entendeu? E é problema muscular que tem alguns que tem, é problema da sequência, não é só o São Paulo, né? Tem vários times que estão muita gente machucada, que os treinadores têm muita dificuldade para pôr o time em campo, não é São Paulo, vários times têm, né? Porque não é fácil, várias competições, né? Então, isso não é um problema de estrutura e nem de pessoal, né? Porque nós temos aqui os melhores e quando não tem aqui, nós temos até um setor de imagem, tudo que é
que facilita muito, né? Então as pessoas confundem um pouco, né? Porque parece que é o departamento médico que machuca os caras. Não, eles não machucam, eles estão aqui para curar os caras, né? Então, em termos de estrutura está ótimo, agora não tem como prever. Muitas contusões realmente que teve que passar por cirurgia, né? E aí não é departamento médico que vai influenciar nisso, é a quantidade realmente de jogos, de treino, de viagem, de tudo isso aí. Muricy, tudo bem? Renata Saporito aqui falando, prazer enorme falar com você. Queria falar de um jogador específico que, assim como você é ídolo, é um São Paulino fanático, quando ele não tá em campo ele tá torcendo, que é o Lucas. E a gente vê esse momento que ele vive de ansiedade, né, de querer estar em campo. E ele jogou muito pouco esse ano por conta de contusões, né? Vai para o departamento médico, sai, aí volta. Acabou tendo que fazer uma artroscopia, não teve jeito, ficou mais um tempo parado. Como é que você avalia essa passagem do Lucas e o que de fato acontece com ele? Acontece. Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer falar com você. Realmente teve essa ida e vinda do Lucas, né? Do problema do joelho dele, que não é fácil. Se percebe, né, que ele está incomodado em relação a isso, ficou muito tempo sem jogar. E ele é um jogador que precisa da força, né? Porque é um jogador que acelera o jogo o tempo todo, né? Então ele precisa da parte muscular dele e às vezes afeta mesmo. Você para um tempo e ainda mexe no joelho, passa por artroscopia, que parece uma coisa fácil, mas não é bem assim. Sempre tem uma limpeza do local, né? E se demora um pouco para recuperar mesmo, e quando volta, claro que não tem tempo muito também para recuperar, porque é campeonato em cima de campeonato. E ele é um jogador que precisa estar sofrendo com isso pelo tempo que ele ficou parado. Porque ele precisa do físico, ele precisa da velocidade, ele precisa do arranque, né? Porque o forte dele é isso, ou seja, não é um cara que sabe dar ritmo ao jogo. Não, o ritmo dele é acelerar o jogo, né? Que é a função dele no time é acelerar, né? Então é muito pelos problemas que ele teve, né, pela artroscopia também que passou, né? E a gente espera agora nesse final do ano que ele vá ter tempo agora, né? Que vem as férias, para ele trabalhar também e tentar recuperar esse joelho para quando ele, na próxima temporada, ele está 100% para jogar, né? Acontece que agora, como se precisa do jogador, né? Porque são finais de campeonato importante, então, mas a gente tem que olhar com carinho esse problema do Lucas para que ele volta muito forte no ano que vem. Muricy, boa tarde para você, é o Melo. Puxa vida, você faz uma falta tremenda à beira do gramado, mas a gente entende, né, a sua decisão. Mas na beira do gramado, você dirigiu o nosso, hoje, né? Hoje talvez não, mas o melhor jogador que nós tivemos, né? Foi o Neymar, né? E o Neymar tá querendo voltar, ele voltou, no último jogo foi polêmico pra caramba, expôs os companheiros. Enfim, você que treinou, que conviveu com o Neymar, você acha que ele ainda dá caldo, dá pra ir pra seleção, dá pra nos ajudar na Copa? Ou pelo que você tá vendo aí, as contusões que prejudicaram, ele pode estar mais pro fim da carreira do que pra outra coisa, Muricy? Bom, boa tarde, é um prazer. Realmente foi o melhor jogador que eu dirigi, né? Jogador totalmente diferenciado, acima da média, em todo sentido, né? Sempre, quando trabalhou comigo, muito profissional, ou seja, na época, pra vocês terem uma ideia, é um atacante, eles não são, assim, fisicamente o melhor do elenco, né? Com respeito a tudo que tenha no time, ou seja, nos treinamentos. Então, ele era um jogador realmente muito forte na parte física, porque ele também dependia, além do improviso, que ele é um jogador do improviso, ele também dependia muito da parte física, porque para fazer essa mudança de direção que ele sempre fez, ele dependia muito da parte física, né? Então, nos exames que a gente fazia no dia a dia, ele sempre era o melhor nesse sentido, né? Claro que depois vieram contusões, porque assim, muitos anos jogando, né? E aí começa contusões, e contusões sérias, né? Que ele teve, né? E isso realmente afeta demais o jogador, né? Ele começa a perder algumas coisas que ele tinha, algumas características que ele tinha, né? Principalmente da potência, porque precisa da potência. Ele é um tipo de jogador que precisa da potência. Você vê que ele até de vez em quando eu vejo ele jogar, né? Você vê que ele está mais diferente, ou seja, agora ele é mais um passador, mais um organizador, né?
já não é de tanto enfrentamento, né? Porque falta um pouco isso pelo tempo que ele ficou fora, né? Agora, eu acho que é assim, ele tem que, principalmente o treinador, né? O Ancelotti, que é um cara experiente, um vencedor, conhece muito de futebol, né? E ele está observando, cara, ele está observando, e esse tipo de treinador assim, que são os vencedores, eles querem jogador 100%. A gente sabe disso, eu fui treinador também, eu era também muito exigente em relação a isso, né? Não me importava o que jogador que era, o cara tinha que estar muito bem para jogar no meu time, e eu vejo o Ancelotti que é também com esse pensamento, ele está estudando, ele está olhando, ele sabe que hoje, ainda mais o futebol está cada vez mais físico, ele está cada vez mais intenso, né? E isso dificulta um pouco, né, o trabalho do Neymar, porque pelo tempo que ele ficou parado. Hoje a intensidade é muito alta, a quilometragem também aumentou, né? E hoje os jogadores eles não são muitos jogadores, são atletas mesmo, entendeu? Então o Ancelotti com certeza está vendo com carinho desse, vai estudar, vai olhar e vai ver no momento certo se vai poder convocar ele para fazer algum amistoso, porque ele perdeu muito tempo, né? Agora, todo esse tempo que o Ancelotti está aqui, ele passou o maior tempo machucado, né? Então, nunca teve a chance de pôr ele para jogar, né? O que eu acho assim, eu acho que as observações que ele está fazendo, o Ancelotti junto com os seus auxiliares, e também em algum momento que ele possa ver o Neymar jogando, né, na seleção. Então, e ele não teve tempo até agora. E isso deixa dúvida no treinador. Eu sei porque aconteceu comigo também. Então, deixa dúvida no treinador. E eu acho que o Ancelotti tá vendo com carinho isso. E só vai, claro, que só vai convocar os jogadores se ele tiver 100%, porque é uma Copa do Mundo. É um torneio rápido, um torneio tem que ter muita disputa, né? E eu acho isso. O jogador, cara, que é um jogador diferenciado, porque, volto a repetir, eu não via só nos jogos, né? Eu via todo dia no treinamento, né? Um jogador muito diferente, né? Por isso que foi um dos melhores do mundo, jogou no Barcelona, que não é fácil, seleção brasileira. Então, a gente está torcendo para que ele recupere, principalmente a parte física, que é o que ele precisa, porque é futebol, o cara não esquece, apesar que ele modificou um pouco também o jogo, por isso que o treinador tem que ver que tipo de jogador que ele quer hoje, ou seja, modificou um pouco a maneira de jogar, hoje ele está mais um pensador do que um cara de frente, um cara que vai para cima, né? Então, o treinador tem que escolher que tipo de jogador que ele quer observar na seleção. Muito bem, estamos falando com o Muricy Ramalho, coordenador do futebol profissional do São Paulo Futebol Clube, mais do que isso, uma lenda do clube, o único técnico tricampeão brasileiro na sequência nos pontos corridos e o único tricampeão brasileiro ao lado do Rubens Minelli, a gente contando o Campeonato Brasileiro de antes, né? Mas num time só o Muricy. Claro, tivemos o Lula lá atrás, mas quando o brasileiro ainda era chamado de Taça Brasil, depois é que teve a unificação. Kaique Silva, setorista do São Paulo aqui na Transamérica TMC, no 100.1 da Transamérica.